11h10, então acredito que 1h a gente vai para casa. Que assim seja, 1h, não a hora certa, né? Porque a hora certa vai ser um pouquinho antes disso. Quem sabe 20h30, 15 para 1. Então tá bom, para quem não me conhece, meu nome é Wagner, eu sou da igreja do Boqueirão e a Kátia e o Moro nos convidaram no início do ano para que estivéssemos aqui hoje estudando a palavra, né? A Kátia, nós conhecemos, fizemos um trabalho muito legal na igreja do Portão, com os adolescentes, e já fiquei sabendo que ela continua no ministério infantil hoje, Rolo Berço, né? Que maravilha, que bênção. Bem, quanto a Kátia, eu na verdade eu não sou um contador, vocês me dão licença que aqui fica menos informal, aqui me dá um pouco mais de nervosismo. Eu não sou um pastor, não sou um teologano, não trabalho falando, na verdade de profissão eu sou um contador, né? E como contador, que fico ali o dia inteiro atrás do computador, eu até que falo bem, eu não preciso falar, né? Então eu fico ali atrás do computador. E quando a Kátia me veio com a ideia, vamos repartir a palavra lá na igreja? Vamos, legal, vamos. Mas me veio um problema. Como que eu, um contador que não falo para muita gente, vou falar do amor de Deus numa igreja grande, uma igreja que tem o quê? Cerca de 80, 100 membros, né? E eu fiquei com essa situação do problema encucado. Eu tenho problema, eu tenho problema, eu tenho problema. E não diferente disso, hoje de manhã nós vamos falar sobre problemas. Pode parecer um pouco depressivo, né? Afinal de contas, todos nós passamos por problemas, por dificuldades na nossa semana. E tantas histórias bonitas que a gente tem na Bíblia, e no sábado de manhã ainda a gente vai ficar falando de problema, de abacaxi, de B.O. Né? E olha, e quem dera ainda se nós tivéssemos um ou outro tipo de problema. Mas infelizmente, na verdade, a gente enfrenta vários problemas. É engraçado que quando eu era criança, né? Aqui dá para ver que nós temos muitas crianças nessa igreja, que bênção, né? Quando eu era criança, eu adorava, gostava muito de resolver os problemas matemáticos. Fera naquilo, gostava lá, mais com menos é menos com menos era mais. Não sabia direito como funcionava, mas eu gostava de resolver problema matemático. Agora, quem dera se na nossa vida a gente só precisasse se preocupar com a matemática, né? Mas ó, a gente acabou de orar por um irmão que estava com problema de saúde, né? Mas a gente pode enfrentar problemas financeiros, problemas de relacionamentos. Eu quero ver a mão de quem não enfrentou nenhum problema nessa semana. Ninguém. Por que ninguém? Porque, infelizmente, nós temos problemas. E como nós temos problemas, e Deus nos deixou a Bíblia, que é o guia para a nossa vida, Ele também nos deixou ali como enfrentar esses problemas. É sobre isso que a gente vai estudar agora essa manhã. O engraçado é que quando Jesus esteve nessa terra, mesmo Ele sendo Deus, Ele também enfrentou por problemas, né? Mas, como qualquer um, Ele sabia o como se sair bem, o como resolver esses problemas dele. Então vamos abrir nossas Bíblias em João, por João capítulo 6. E dali a gente vai ler um pouquinho mais, e a nossa mensagem hoje vai estar pautada nesse capítulo de João 6. Vamos pedir uma nova bênção para Deus agora no estudar a sua palavra. Santo e poderoso Pai, agora abrimos a Tua Bíblia, abrimos a Tua palavra. Que toda interpretação, que a nossa leitura não venha de nós mesmos, mas sim do Teu Santo Espírito. Que venhamos a compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que o Senhor nos ajude a enfrentarmos esses problemas e que agora vejamos exemplos na Bíblia do como podemos fazê-lo. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 6 começa dizendo: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades.
seguiam a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque nem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pés de cevada que sobraram aos que haviam comido. Que milagre maravilhoso, né? Mas antes do milagre, aqui a gente pode identificar o problema. Qual que é o problema? Aqui no final do verso 10 de João 6, diz que eles eram em número de quase, que os homens eram em número de quase 5.000. Imagine, 5.000 homens. Agora eu quero que levantem as mãos aqui, quem são mulheres e crianças? Muito mais da metade. Muito mais da metade. Agora eu fico imaginando, se eram 5.000 homens, acho que não seria exagero de contador dizer que lá teria umas 10.000 pessoas, pelo menos. Né? Então imagine qual que era o problema. Num lugar retirado, num lugar afastado, eles não estavam perto de cidade, e eles tinham que alimentar uma multidão de 10.000 pessoas. Agora, eu fiquei me imaginando, o que levava Jesus a ser seguido por essa multidão, por tanta gente? Eu fiquei pensando, hoje nós estamos sujeitos a termos enfermidades, a ficarmos doentes. E geralmente o que acontece quando ficamos doentes? A gente vai ali na Licei ou na farmácia, não sei qual é o mercado, qual a farmácia, mas a gente nem pede um remédio específico, a gente já pede: eu estou com dor de barriga, eu quero um remédio para isso. Eu estou com dor de cabeça e eu quero um remédio para isso. Hoje nós temos essa facilidade. Mas na época de Jesus, não existiam esses remédios industrializados. Na verdade, lá quando alguém pegava uma doença, ficava debilitado, ou ela dependia de tradições caseiras, né, receitas de vovô e de vovó para curar, ou então, nos casos mais graves, a pessoa ela dependia do milagre. Agora vamos imaginar que eu, lá na época de Jesus, eu estou com uma doença há algum tempo e eu não sei o que está acontecendo comigo. Não sei se estou com lepra, que era o temor da época, ou se eu tenho uma tuberculose, ou uma pneumonia, ou alguma coisa que não seja fácil de sarar. Eu não tenho nenhuma tradição caseira de remédio para restabelecer minha saúde. Eu dependo do milagre. E quem fazia milagres naquela época? Era Jesus. Jesus que fazia os milagres. Então não é difícil você imaginar o porquê multidões o seguiam. Porque Jesus fazia